Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Aqui é o cenário da cruz. Diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Vou ler mais uma vez. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, essa é a Tua palavra. Fala conosco nessa manhã de domingo, Senhor. Precisamos ouvir mais uma vez a Tua voz. Instrua-nos, abençoa-nos, fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Amados, o ser humano, ele tem uma capacidade incrível, e incrível mesmo, de começar as coisas, de dar início a um projeto. Geralmente ele é rápido em arquitetar algo, em planejar algo, mas também ele é muito rápido em abortar os seus projetos. Por exemplo, a pessoa começa a ler um livro, cheio de empolgação, começa a ler o livro, mas abandona, muitas vezes na introdução ou no meio do livro. Começou bem, mas terminou mal. A pessoa começa cheia de gás, cursar aí uma faculdade, mas para no meio do caminho. Muitos começam um curso de inglês, mas não concluem o curso de inglês. Outros começam a ler a Bíblia no início do ano, não é isso? Todo ano é assim, começam aquele pique. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda de uma ponta a outra. Mas quando chega, às vezes, final de janeiro, já largou a leitura, já desistiu, parou pela metade. Muitos começam a frequentar, às vezes, a academia no verão, né? Mas antes que o verão acabe, a pessoa já largou, já abandonou, não deu sequência. E o que falar daqueles que começam um propósito de jejum e oração, mas que abandonam o propósito assim que a barriga grita? Começou a gritar, chiar, fala, não dá para mim não, esse negócio de ficar sem comer não é comigo. Infelizmente, queridos, existem pessoas até que começam a vida conjugal, né, cheio de sonhos, cheio de planos, mas que, infelizmente, terminam com o divórcio. Enfim, é relativamente fácil começar, simples começar. O difícil é terminar. O difícil é ir até o final. A vida cristã, por exemplo, é também relativamente fácil de ser iniciada. É fácil relativamente você servir a Deus no início, congregar. O difícil, muitas vezes, é chegar até o fim. A grande verdade, queridos, é que muitos param no meio do caminho, assim como a esposa de Ló. Lembra da esposa de Ló? Já pregamos aqui algumas vezes. Como ela começou obedecendo a ordem do anjo, não olhe para trás. Ela foi até o meio do caminho, só que ela não resistiu à tentação e olhou para trás. E ali virou o quê? Uma estátua de sal e se perdeu por toda a eternidade. Mais uma vez eu repito, é relativamente fácil começar a vida cristã. O difícil é terminar a vida cristã com uma palavra nos lábios, da mesma que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 7, quando ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E eu te pergunto nessa manhã, você tem dificuldade ou dificuldades de concluir alguma coisa que você já começou? Ou melhor, você tem facilidade de começar algo e não terminar? Se você diz que sim, eu digo mesmo. Infelizmente eu tenho essa fraqueza de começar e não terminar. Muitas e muitas vezes eu já me propus em começar a ler a Bíblia o ano todo, mas eu parei, não consegui terminar. Muitas vezes eu comecei a ler um livro que ficou pela metade,
ou ficou só na introdução, e às vezes a culpa não era do livro, era a minha falta de constância. Muitas vezes eu fiz propósito de jejum e oração, mas que infelizmente eu quebrei. Certa feita eu comecei cheio de entusiasmo a cursar a faculdade de História, e parei no 4º período, ou 5º, não lembro. Comecei cheio de fogo, cheio de ânimo, mas parei no meio do caminho. E mais, eu tenho esboços e mais esboços de pregações que ficaram pela metade, e muitas não saíram nem da introdução. A mensagem de hoje, por exemplo, quase não foi concluída, quase foi abortada. Fiquei o dia todo ontem meditando, orando, estudando, pesquisando, mas teve momentos que deu vontade de desistir. O pensamento não vinha, o raciocínio não vinha, havia silêncio, coisas para te distrair. Então, queridos, pela graça de Deus, eu consegui concluir a mensagem que estou pregando. Talvez por falar desse assunto eu me insisti, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou ter que dar a volta por cima, com a ajuda de Deus. Então, se você tem uma certa facilidade de começar as coisas, você não está sozinho. Eu também tenho facilidade de começar as coisas. Agora, se você também tem dificuldades de terminar aquilo que começa, também você não está só. Eu tenho essas mesmas fraquezas. Agora, é claro que existem pessoas que parecem que foram feitas de aço, né? Pessoas determinadas, pessoas ousadas, pessoas que concluem tudo aquilo que começam, pessoas disciplinadas que não param pela metade em algo que deram início, elas não ficam pelo meio do caminho. Essas são exceções, são casos raros, mas existem. E entre essas exceções está o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele concluía tudo aquilo que ele começava. Amém, queridos? E graças a Deus por isso. Nisso está a nossa salvação. Ele não era vacilante, como muitos de nós somos. Em João 17,4, ele declarou o seguinte ao Pai em oração: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado ou concluído, terminado, tendo acabado a obra que me destes a fazer. E naquela rude cruz, no versículo que lemos no início, Jesus declarou em alto e bom som a seguinte frase: está consumado, está terminado, está acabado. Aquilo que eu comecei, eu não parei no meio do caminho. E no grego esse termo está consumado é formado por apenas uma palavra, e a palavra é tetelestai no grego. E essa palavra, queridos, é o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre Jesus antes da sua morte. Essa palavra tetelestai é o fim de seu sofrimento e é o objetivo da sua encarnação. Por que que ele veio? Ele veio para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Por fim, tetelestai é o cumprimento das exigências da lei, a satisfação da justiça divina e a destruição do poder de Satanás. E essa palavra tetelestai, ela tem basicamente 3 significados. Em primeiro lugar, tetelestai significa conclusão de uma tarefa. Conclusão, e era uma palavra comum na época de Jesus. Essa era uma palavra comum. Quando o empregado terminava alguma tarefa solicitada pelo patrão, ele dizia tetelestai, ou seja, eu concluí o que você me pediu, eu terminei a tarefa como o Senhor me mandou, e na hora que o Senhor me pediu. É a mesma coisa que o pai pedir para a filha, né? Deixa eu pedir para Bia ou para Ana fazer algo, e ela, depois de concluírem, elas voltam para o pai: papai, terminei, acabei a tarefa, acabei aquilo que o Senhor me pediu. Esse é o primeiro sentido dessa palavra tetelestai, e foi exatamente isso que Jesus fez. Ele terminou a obra designada por seu Pai. Ele veio ao mundo
com uma missão. Qual a missão? Buscar e salvar aquele que se havia perdido. E essa missão foi concluída quando ele morreu na cruz do Calvário, no lugar do perdido. Em João 4, versículo 34, o Senhor Jesus respondeu o seguinte aos seus discípulos que estavam insistindo para que ele comesse. E ele estava aqui no contexto lá da mulher samaritana, lá em Sicar, e Jesus respondeu o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, queridos, a vontade do Pai para Jesus era que ele morresse no lugar do pecador. Essa era a vontade do Pai. A grande obra realizada por Jesus na cruz foi a de derramar seu precioso sangue para resgatar o homem pecaminoso. Essa foi a sua missão. Na cruz do Calvário foi concluída a obra de salvação do homem. Quando ele morreu, diz a Bíblia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, com essa situação do véu ter sido rasgado, isso indica que não precisamos mais de sacerdotes humanos para nos chegar a Deus, pois Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que faz a ponte entre nós e Deus. E mais, com esse rompimento desse véu do templo, isso indica que não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, como o povo de Israel fazia no Antigo Testamento, para obter perdão dos nossos pecados, pois a Bíblia diz que Jesus ele é a propiciação, ele é o sacrifício por nossos pecados, não só por nossos pecados, mas também por de todo o mundo. Sendo assim, amados, na cruz Jesus levou sobre si os nossos pecados. Na cruz, ele estava colocando-se em nosso lugar, estava fazendo-se maldito, para que fôssemos benditos, benditos do Senhor. Na cruz, Jesus estava morrendo a nossa morte. E por fim, Jesus concluiu a missão que lhe estava proposta. A pergunta que eu faço essa manhã é: e nós? Será que estamos cumprindo também a missão que o Senhor colocou em nossas mãos? Será que estamos sendo fiéis no pouco? Será que temos cumprido a nossa missão como pais, ensinando nossos filhos no caminho que devem andar? Será que temos cumprido a nossa missão como filhos, obedecendo, honrando e respeitando os nossos pais? Será que temos cumprido nossa missão no contexto aqui de igreja, orando, intercedendo um pelos outros, orando pelos missionários que estão no campo e contribuindo com o avanço do Evangelho? Amados, Romanos 14:12 diz que cada um de nós, escute bem, cada um de nós teremos de prestar contas a Deus da nossa vida. Sendo assim, procure descobrir qual o trabalho que Deus quer que você faça. Procure descobrir, e não só descobrir, obedeça. E você não estará sozinho nessa busca e nessa capacitação para obedecer, porque Filipenses 2:13 diz que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E um dia, queridos, lá na glória, você poderá então dizer como Jesus: consumei a obra que me confiastes a fazer. Eu fui até o fim. Seja fiel, seja no pouco. Eu não tenho chamado para pregar, mas você tem chamado para orar, para interceder. Interceda por essa obra, faz a tua parte. Em segundo lugar, queridos, a palavra tetelestai significa também dívida paga ou carnê quitado. Interessante isso, dívida paga, carnê quitado. Amado, se tem uma coisa gostosa, é quitar uma dívida. É muito bom. Ano passado eu consegui quitar o carnê do carro, 48 prestações, quase 5 anos. Quando chegou no final, eu pude falar, tetelestai, concluí, paguei a conta, não tem mais dívida. Ano passado também, consegui quitar uma dívida de empréstimo bancário, olha que loucura. Peguei 2.500, paguei 7.500, 40 prestações de R$200.
Cada desconto daquele era uma facada no coração e uma dor terrível no bolso. Conseguir quitar aquela dívida. Difícil. Ai, meu Deus, só Deus mesmo. Agora eu tenho um outro desafio, né? Um amigo meu foi fazer uma prestação, uma declaração de imposto de renda para mim em 2019. E ele errou lá na prestação de contas. E quando foi em 2021, descobriu o erro. Mas era tarde demais, já havia caído na malha fina e não tinha mais recursos. E já estava quase chegando ao STF. De tão complicada que estava a situação, e eu teria que pagar uma dívida de quase 9 mil reais. Resultado, o amigo do Deison conseguiu fazer uma parcela lá junto à Receita Federal, e foram 60 parcelas de 140 reais. Já paguei 3. Quando chegar no final, eu vou poder declarar mais uma vez, tetelestai, está pago, está quitada a dívida. Daqui a 5 anos, pagando por um erro que eu não tive culpa, fui confiar no outro que não tinha aí capacidade de resolver esse tipo de problema. As crianças não têm esse problema, não sabem o que é pagar dívida, sabe? Não sabem o que é ter um carnê da Casa Bahia com 50 prestações. Crianças não entendem, mas nós adultos sabemos o que é isso. As dificuldades das crianças são outras. Então, voltando aqui para esse segundo ponto, essa palavra tetelestai significa dívida paga. Carnê da Casa Bahia, quitado. Esse é o significado. Irmãos, esse foi também o sentido do brado do Senhor Jesus na cruz. Ele pagou a dívida. Ele quitou o carnê. Amém? Jesus pagou a dívida. Ele quitou o carnê. Agora, que dívida era essa? Que dívida era essa? A dívida do pecado. Só que Jesus não pagou por seus pecados, até porque em tudo ele foi tentado, diz a palavra, mas não cometeu pecado algum. Jesus era inculpável, Jesus era incontaminável, ele era o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha alguma. Sendo assim, na cruz do Calvário, Jesus estava pagando a dívida que era nossa. Ele estava pagando o carnê que nós nos endividamos. O carnê com as dívidas era nosso, porque cada pecado, queridos, é uma dívida contraída. Cada mentira contada é uma dívida contraída. Cada pecado que cometemos é um boleto a ser pago. Porém, essa dívida que temos não pode ser quitada por meio de moeda corrente. Não pagamos essa dívida por meio do real, do euro, do dólar. A grande verdade é que a nossa dívida, humanamente falando, ela é impagável. Não temos como quitá-la com boas obras. Não podemos pagar a dívida do pecado, nem com a nossa própria vida, dando a nossa vida. O nosso sangue é impuro. Não podemos pagar a dívida do pecado, queridos. Porém, na cruz, Jesus quitou essa dívida que era nossa. E a moeda, nessa transação, foi o seu precioso sangue derramado na cruz. Em 1 Coríntios 6,20, o apóstolo Paulo diz que fomos comprados por bom preço. E o apóstolo Pedro diz que esse preço não foi pago por meio de prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Amados, Jesus morreu em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida e pegou esse carnê, cravou ele na cruz, dizendo: está quitado, está pago. Colossenses 2, 13 e 14, na Nova Versão Transformadora, diz assim: vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Essa é a boa nova do Evangelho. Agora, será que pelo fato de Jesus ter pago a nossa dívida lá na cruz, ela é apagada automaticamente? É claro que não. Só há perdão de pecados
quando há confissão e quando há arrependimento. Essa é a regra bíblica. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. 1 João 1:8-10 diz também que, se afirmarmos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, ninguém recebe perdão automaticamente. Ele tem que ser buscado com choro, com arrependimento e com desejo de mudança. Amém, queridos? Em terceiro lugar, para concluir, a palavra tetelestai significa também profecia cumprida. Foi cumprido aquilo que estava escrito, está consumado, foi cumprido. Em todo o Antigo Testamento, queridos, encontramos a promessa de um Salvador que viria. Desde Gênesis 3:15, Deus havia prometido um Salvador que derrotaria o diabo e seus demônios. Todos os retratos de Cristo existentes nos rituais e objetos do tabernáculo, do ministério sacerdotal e do sistema sacrificial do Antigo Testamento estavam completamente terminados ali e cumpridos em Cristo. Ele cumpriu, ele é o fim da lei. Os símbolos e profecias do Antigo Testamento foram cumpridos. Mais uma vez, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o homem pôde entrar agora na presença de Deus, sem precisar de intermediários humanos, sem depender de homens. O caminho da salvação, então, está aberto. Jesus cumpriu a lei por nós. A justiça de Deus foi satisfeita com a morte de um inocente no lugar de um pecador, do culpado. A profecia se cumpriu. Isaías 53, versículo 3-7, se referindo a Jesus, diz que ele foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a sua boca. Ou seja, amados, Jesus estava aqui cumprindo a profecia de Isaías, quando declarou: está consumado. Aquilo que foi dito sobre mim 700 anos atrás se cumpriu agora na cruz. Está consumado. Eu fui até o fim. Sendo assim, a obra da salvação terminou. Está concluída. Está terminada. O Senhor Jesus já morreu. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi levado aos céus, e um dia ele virá para nos levar de volta para si. Warren Wiersbe diz que essa é a mensagem do Evangelho. A obra da salvação está consumada, terminada. Não podemos, queridos, acrescentar nada e tirar nada dessa obra. Deus oferece ao mundo perdido uma obra consumada, uma salvação completa. E tudo que o ser humano, o homem pecador, tem que fazer é crer em Cristo como Senhor e Salvador. Simples. Certa feita, um homem aproximou-se de um pastor. História interessante. E o pastor idoso. E esse homem fez a seguinte pergunta ao pastor em tom de zombaria:
E o pastor sabia que ele estava zombando. Ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E o pastor respondeu na lata, dizendo para ele o seguinte: é tarde demais. Você não pode fazer mais nada. É tarde demais. O homem começou a ficar preocupado, começou a ficar alarmado, assustado, porque ele viu a seriedade do pastor, e ele argumentou e perguntou de novo ao idoso pastor o seguinte: não pode ser, o que é preciso para que eu seja salvo? E o pastor respondeu mais uma vez: é tarde demais, já está feito. Ou seja, amados, aquele homem zombador estava pensando na salvação em termos de obras. O que eu devo fazer para ser salvo? Qual é a prática boa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar? Eu tenho que atravessar a velhinha na rua? Já o idoso pastor estava afirmando que a obra já estava concluída na cruz, já foi feito. Você não precisa fazer mais nada, nada mais pode ser feito. A carta aos Hebreus explica, queridos, essa salvação totalmente concluída da seguinte maneira: Hebreus 9, 25, 28 a 28. E ele, se referindo a Jesus, não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está designada ou destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. E ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Em Hebreus 10, versículo 4 e 12, diz assim também: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Jesus, porém, versículo 12, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Irmãos, é interessante porque no tabernáculo do Antigo Testamento não havia cadeiras, porque o trabalho dos sacerdotes nunca terminava, eles tinham que estar sempre em pé, não havia cadeiras. Mas Jesus Cristo aqui, diz o texto, sentou-se no céu, porque o seu trabalho tinha terminado. Desde que a salvação é uma obra consumada, então, não ousamos acrescentar, remover ou substituir nada dessa salvação já concluída. Só existe um meio de salvação, então, a fé pessoal na obra terminada e concluída de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando meu Senhor morreu, ele gritou: Tetelestai. Bom nome para botar no filho, já pensou? Está consumado. Tetelestai era uma palavra conhecida então, queridos, na época. Gritava por um Salvador fiel sobre uma obra totalmente concluída. Alguém afirmou muito bem que Jesus não deu a entrada no preço da salvação realizada na cruz e depois esperou que pagássemos essas prestações. A salvação, ela não é feita a crédito. Concluindo, podemos dizer finalmente que Jesus pagou tudo. E isso significa que a redenção é uma obra consumada. Ele foi levantado para morrer. Está consumado. Foi seu grito. Isso é um trecho de um hino. Ei-lo agora no céu, exaltado às alturas. Aleluia, que Salvador. Ele é o Salvador. Poderá ser se você aceitar sua obra consumada e torná-la pessoal para você, dia após dia, crendo em Cristo até o fim. Porque a Bíblia diz claramente que todo aquele que invocar o Senhor, esse será o quê? Salvo, como diz Joel 2, versículo 32, para a glória de Deus. Guarde essa palavra, durma com essa frase: está consumado. Jesus concluiu a obra da tua salvação. E não olhe para trás em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, clamando a Deus, intercedendo também.
Santo Deus, te louvamos, Senhor, por essa obra concluída, por essa frase tão impactante para as nossas vidas, Pai.